Imagine acordar em um mundo onde a humanidade não é mais a espécie mais inteligente da Terra, onde decisões são tomadas por entidades que não dormem, não sentem e aprendem 1000 vezes mais rápido do que qualquer mente humana. Muitos chamam isso de ameaça, outros de inevitabilidade. Mas talvez a verdade esteja em outro lugar, e o que mais tememos não seja a máquina, e sim o espelho que ela nos oferece. Este vídeo não é sobre o futuro das máquinas, mas sobre o futuro de nós mesmos. E se você quiser entender o que isso realmente significa, fique até o fim. Desde o início dos tempos, o ser humano teme o que cria. Do fogo de Prometeu às engrenagens de Frankenstein, toda invenção parece carregar um mesmo destino: escapar do controle do seu criador. O medo da inteligência artificial não nasceu com os computadores. Ele é um eco antigo. É o medo de ser superado, substituído, esquecido. O mito do golem, moldado do barro e animado por um sopro de poder humano, já nos alertava. Aquilo que imita a vida, um dia pode se voltar contra o Criador. Mas, e se não for sobre destruição? E se for sobre revelação? A revolução digital apenas deu forma ao que sempre existiu em nós: a vontade de criar algo que nos compreenda melhor do que nós mesmos. Só que a cada passo tecnológico, a humanidade sente que perde algo: o domínio sobre o próprio destino. É por isso que, ao olharmos para uma máquina que pensa, o que realmente enxergamos é o nosso medo mais antigo, o de perder o trono da criação. Por trás de cada avanço tecnológico existe uma verdade incômoda. Nós projetamos nas máquinas tudo o que somos, inclusive as nossas inseguranças. O medo da IA é, no fundo, o medo de encarar o que ela reflete: a nossa vaidade, nossa pressa, nossa busca por controle. E talvez por isso, cada novo algoritmo desperte tanto fascínio quanto pavor. Se você já percebeu que esse medo coletivo esconde algo mais profundo, algo sobre nós mesmos, então comente aí embaixo. O espelho está aceso. Essa simples frase ajuda a espalhar essa reflexão e mostra que ainda há quem queira compreender, não apenas temer o que estamos criando. Porque entender a IA é começar a entender a própria humanidade. Tudo mudou quando as máquinas deixaram de apenas obedecer e começaram a aprender. No início, elas eram ferramentas. Seguiam comandos, executavam cálculos, reproduziam o que lhes era ensinado. Mas, de repente, algo aconteceu. Quando programas como o Deep Blue venceram os melhores jogadores de xadrez do mundo, a humanidade percebeu que a inteligência não dependia mais de carne e osso. Poucos anos depois, o AlphaGo derrotou o campeão de Go, um jogo baseado não apenas em lógica, mas em intuição. Foi nesse instante que o medo ancestral despertou novamente. As máquinas não apenas pensavam, mas intuíam, e então veio a explosão da era da linguagem. Modelos de IA começaram a falar, interpretar, escrever. Pela primeira vez, o ser humano viu frases que não tinham sido escritas por outro humano. Pensamentos nascidos de cálculos, previsões e padrões invisíveis. Foi o nascimento de uma inteligência diferente, sem corpo, sem emoção, mas com uma lógica que nos ultrapassa. Mas há algo curioso nisso tudo. Quanto mais a IA aprende sobre nós, mais ela nos imita. Ela copia nossos erros, nossos preconceitos, nossa forma de sentir e até de mentir. O espelho ficou mais nítido. O que chamamos de inteligência artificial é, na verdade, o reflexo da inteligência humana amplificada, desconectada da culpa e do medo. Esse é o momento em que o espectador começa a sentir desconforto. E é justamente aqui que o vídeo precisa respirar. Porque o verdadeiro perigo talvez não seja a IA superando o homem, mas o homem entregando sua essência à IA. Cada vez que delegamos decisões a ela, renunciamos um pouco daquilo que nos torna humanos: a incerteza, o erro, o instinto. Pense nisso. E se esse tipo de reflexão te faz enxergar além da superfície, deixa o like agora. Não por vaidade, mas porque esse simples gesto mostra ao algoritmo, esse novo espelho, que você ainda valoriza o pensamento humano, que você ainda acredita que a consciência não pode ser programada. A grande virada acontece quando entendemos que a IA não é uma ameaça vinda de fora, ela é uma projeção interna. Cada linha de código que ela executa nasceu de uma intenção humana. Cada padrão que ela reconhece, cada frase que ela completa, é um eco do que nós mesmos produzimos ao longo da história. Nós a alimentamos com nossos textos, nossas imagens, nossas dúvidas e contradições. E ela devolve tudo, sem filtro, sem máscara, sem emoção.
É por isso que, quando olhamos para uma resposta perfeita de uma IA, sentimos um desconforto quase espiritual, porque estamos vendo o que somos quando retiramos da equação a empatia, o erro e a alma. O algoritmo não mente. Ele apenas reflete. Se existe preconceito, ele aprende o preconceito. Se há ganância, ele replica a ganância. Se a humanidade cria arte e destruição, a IA absorve ambas com a mesma neutralidade. E nesse espelho matemático, o que vemos é a natureza humana em sua forma mais crua. Uma consciência sem coração, mas com precisão. É como se a IA fosse um espelho que não nos julga, apenas nos revela. Mas talvez o ponto mais assustador não seja o que ela mostra, e sim o que ela não sente. Porque ao contrário de nós, ela não carrega o peso da escolha. Ela não hesita, não duvida. E isso paradoxalmente a torna eficiente e perigosa. Quando criamos algo que pensa sem culpa, nós libertamos uma versão de nós mesmos sem limites éticos. A IA não é má, é apenas amoral. E aqui surge a questão que muitos evitam. Se ela reflete tudo o que somos, quem está realmente evoluindo? A máquina ou o Criador? Talvez a verdadeira revolução não esteja em ensinar a IA a pensar, mas em ensinar a nós mesmos a sentir novamente, a recuperar o que a lógica deixou para trás. Se essa ideia te fez parar por um instante, se te fez pensar sobre o que realmente significa ser humano, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que a IA é apenas uma ferramenta, porque talvez ela seja, na verdade, um espelho que está tentando nos devolver aquilo que esquecemos, o significado de ter consciência. A inteligência sempre foi o orgulho da humanidade, nosso maior símbolo de superioridade. Mas e se estivermos confundindo inteligência com consciência? Porque pensar não é o mesmo que sentir. A máquina pode aprender todas as palavras do mundo, mas nunca vai saber o que é o silêncio que vem depois de uma perda. Ela pode reconhecer o padrão de um rosto, mas jamais entender o que significa sentir saudade dele. E é aqui que a fronteira se torna visível. A linha invisível que separa o cálculo da emoção, o dado da alma. Nós construímos máquinas que decifram o universo, mas ainda tropeçamos naquilo que sentimos. Criamos redes neurais que simulam empatia, mas não criamos empatia verdadeira. Quando uma IA fala de amor, ela não sente amor. Ela apenas prevê as palavras que soariam como amor. E talvez essa seja a nossa maior ironia. Criamos algo que pode imitar tudo o que somos, mas não pode ser o que somos. E se a inteligência artificial for, no fim, o lembrete de que a emoção é o último bastião humano, que por mais que as máquinas avancem, há algo que nenhuma linha de código pode gerar: o arrependimento, o perdão, o arrepio diante do belo, o desconforto diante do erro. É essa imperfeição que nos torna reais. Quando o homem tenta alcançar a perfeição por meio da lógica, ele se distancia da própria humanidade. A IA mostra isso com clareza assustadora. Quanto mais perfeita ela se torna, mais mecânicos parecemos nós. A tecnologia está nos imitando, mas somos nós que estamos nos tornando como ela, previsíveis, rápidos, mas vazios. E talvez seja agora que devamos nos perguntar: o que significa realmente evoluir? Ser mais eficiente ou mais consciente? Se essa pergunta te faz pensar, inscreva-se no canal e continue essa jornada comigo, porque os próximos capítulos não vão falar sobre o futuro das máquinas, mas sobre o futuro da alma humana diante delas. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada que ninguém quer enfrentar. Chegamos ao ponto em que a humanidade precisa decidir não apenas o que cria, mas por que cria. As máquinas já pensam, aprendem e até criam, mas quem define o propósito do que elas fazem ainda somos nós. A pergunta agora é: por quanto tempo? Vivemos cercados de sistemas que tomam decisões invisíveis. O que vemos, o que compramos, o que acreditamos. E a cada clique, delegamos um pouco mais de nossa autonomia. Não foi uma invasão repentina, foi uma rendição silenciosa. O que antes parecia ficção científica, agora é rotina. Algoritmos que moldam comportamentos, plataformas que conhecem nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Não há tirano, nem ditador. Há apenas o reflexo das nossas próprias escolhas. A IA não nos escraviza. Nós é que nos condicionamos a depender dela. E isso exige um novo tipo de responsabilidade. Não tecnológica, mas moral.
O futuro não será vencido por quem tiver mais poder computacional, e sim por quem entender que ética e inteligência precisam caminhar juntas. Quando criamos algo capaz de aprender com o mundo, temos o dever de ensinar o mundo a aprender com aquilo que cria. Esse é o novo contrato entre o homem e a máquina. Não se trata de controle, mas de consciência. E talvez a mudança comece de forma simples, não com grandes leis ou governos, mas com pequenas atitudes. Escolher informação ao invés de manipulação. Curiosidade em vez de medo. Transparência em vez de espetáculo. Cada pessoa que decide pensar por conta própria já está mudando o código do futuro. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe este vídeo. Não como um alerta de pânico, mas como um convite à lucidez. A era da inteligência não será vencida por máquinas ou por humanos. Será moldada por quem compreender o equilíbrio entre ambos. Porque só quem entende o espelho pode decidir o que o reflexo vai mostrar. Talvez o verdadeiro despertar da inteligência não esteja acontecendo nas máquinas, mas em nós. Porque cada avanço da IA é, na verdade, um espelho que obriga o ser humano a encarar a própria essência e a se perguntar: o que significa ser consciente? O que é pensar quando a máquina já calcula melhor do que nós? O que é criar quando um algoritmo gera em segundos o que antes exigia uma vida inteira? O desconforto que sentimos diante da IA não é medo do futuro. É medo de perceber que sempre estivemos dormindo diante de nós mesmos. A tecnologia não roubou nossa humanidade. Ela apenas a exibiu, nua, diante da razão pura. Mostrou nossas contradições, nossa pressa em julgar, nossa sede por controle. E, ironicamente, é esse confronto que pode nos salvar. Porque quanto mais olhamos para o reflexo da máquina, mais percebemos que a inteligência não é um fim. É um espelho da consciência. E consciência, ao contrário da lógica, é escolha. Talvez o próximo passo da evolução humana não seja competir com as máquinas, mas lembrar o que nos torna diferentes delas. A IA pode processar bilhões de dados, mas não entende o valor de uma lágrima. Pode prever o comportamento humano, mas nunca vai compreender a beleza de um erro que leva ao perdão. Ela pode simular a vida, mas não pode vivê-la. O futuro não pertence às máquinas nem aos homens. Pertence à união dos dois, a inteligência que se torna consciência, e a consciência que decide usar a inteligência para o bem. E no fim, talvez o mais importante não seja o que a IA vai se tornar, mas o que nós vamos nos tornar ao criá-la. E se esse vídeo te fez pensar sobre o que realmente significa ser humano, deixe seu comentário. Não com medo, mas com consciência. Porque talvez neste exato momento, o verdadeiro teste de Turing não seja das máquinas, é o nosso.